Olá, povo abençoado do Brasil. Nos últimos dias, nos últimos tempos, eu tenho observado uma grande questão, seja pela internet, seja pessoalmente, aonde pessoas têm abordado, pessoas cristãs, se elas podem se submeter a uma autoridade, até que ponto ela pode se submeter, até quando ela pode não obedecer alguma norma, algum decreto, alguma ordem que foi lançada sobre uma autoridade. O que a Bíblia diz sobre isso? O que o Senhor vem nos mostrar sobre isso que nós estamos falando? O cristão pode ou não pode se levantar contra uma autoridade ou sobre aquilo que ela decretou? Lá em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, a palavra do Senhor fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então é onde as pessoas gostam de bater muito nesse versículo. Olha, você não pode se levantar contra uma autoridade, porque toda autoridade foi delegada por Deus. Aqui eu abro dois pontos: aquelas autoridades, aqueles líderes que foram levantados pela própria vontade de Deus, e o outro ponto que Deus colocou pela própria vontade do povo. Nós vemos dois casos clássicos nesse sentido entre Davi e o rei Saul. Um, o próprio Deus levantou, e o outro foi a própria permissão de Deus para responder à vontade do povo. Agora, até que ponto vai esta autoridade? Até que ponto eu quero entender e eu quero passar para você, principalmente cristão, que você pode se colocar a favor ou contra alguma ordem de algum governo, seja de onde for, até que limite seja isso. Quem escreveu esse versículo foi Paulo. Só que Paulo, ele se submeteu cegamente a esse texto? Será que Paulo se submeteu cegamente a esse versículo? O que a palavra de Deus diz? Esse mesmo Paulo, ele vai dizer no versículo 3, porque os governantes não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Ou seja, há um requerimento, há algo aqui que Paulo nos coloca, que para nós nos submetermos, precisa haver ali um requisito. E aqui no versículo 3 ele fala sobre esse requisito. A autoridade, seja ela governamental ou não, ela precisa fazer o bem. É o que nós lemos aqui no versículo de número 3. E quando se fala para o motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal, quando se fala de fazer o bem, ele está falando sobre justiça, lei e ordem, porque toda autoridade é serva de Deus para fazer o bem. Ou seja, e quando a autoridade não faz o bem? E quando a autoridade não faz a justiça? Será que eu devo me colocar em submissão cegamente a essa autoridade? Ou será que Paulo falou aquilo por brincadeira? Ele imaginou palavras bonitas e resolveu fazer e escrever aquelas palavras? Porque alguns depois, lá em Atos, na verdade, lá em Atos capítulo de número 25, versículo de número 11, nós vamos ver que o mesmo Paulo, ele foi julgado por um crime que não cometeu, só que ele não se submeteu a essa condenação. Paulo foi julgado à morte. Paulo recebeu sobre a vida dele uma condenação. Se ele tivesse esse princípio que muitos entendem que não pode se levantar contra, não pode ir com a palavra contra, seja qualquer tipo de governo, qualquer tipo de autoridade, a palavra de Deus nós estamos lendo aqui em Atos capítulo 25, versículo de número 11, que essa consequência, essa situação que Paulo foi acusado por um crime que ele não cometeu, ele não aceitou aquilo. Ele repreendeu aquele negócio e ele apelou para César. Ele apelou para que César viesse intervir naquela situação ali. Mas ele não estava sendo julgado pelos governantes daquela época? Ele não deveria abaixar a cabeça por causa de uma injustiça que fizeram com ele? E agora eu te pergunto, será que o governo
seja estadual, municipal, nacional, qualquer tipo de autoridade, será que ela está praticando a justiça em favor do povo? Será que as autoridades estão exercendo a paz, o amor, a justiça, a lealdade com o povo? Ou está acabando com o povo? Ou está maltratando, agindo com injustiça, como nós temos visto e observado em todo cenário, seja estadual, seja municipal? Até quando um cristão pode se levantar e se posicionar? E nós vamos ver depois, dentro desse texto de Atos capítulo 25, que Paulo, ele mobiliza uma grande apelação com pessoas ali e um grande movimento militar é colocado à disposição dele. E ele fica sob a custódia do império por 2 anos. Por 2 anos. Ou seja, será que tudo aquilo que as autoridades falam de nós, nós devemos abaixar nossa cabeça, nos encurvar diante, seja qualquer tipo de autoridade, quando ela age com injustiça contra o povo? Precisamos abrir a nossa mente e entender o que estão fazendo de justiça para a nação, o que estão fazendo de justiça para a população. É esse texto. Depois eu quero trazer uma segunda reflexão para a tua vida, sobre alguns livros, sobre alguns casos que aconteceu biblicamente, para nós entendermos essa questão do cristão, se ele pode ou não, se submeter cegamente a uma autoridade. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.